Meus amigos e amigas, todo estudo da teologia, ele tem várias matérias, né? Nós temos a cristologia, mariologia, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, história da igreja, liturgia. E uma parte da teologia chama-se escatologia. Essa palavra escatologia vem do grego, que significa escatom, e quer dizer os últimos acontecimentos. Quando nós rezamos o credo, nós dizemos, eu creio na vida eterna, né? Eu creio na vida do mundo que há de vir. A grande esperança de nós cristãos é exatamente essa, a ressurreição. Cristo ressuscitou para que nós ressuscitássemos. São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes dos homens. Se nós colocamos toda a nossa esperança em Cristo apenas para esta vida, uma vida de vale de lágrimas, se nós colocamos nossa esperança em Cristo só para esta vida, então São Paulo diz, nós somos os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque todos nós vamos morrer. Todos nós ficamos doentes. Todos nós carregamos uma cruz, não é verdade? Mas a alegria do cristão, a esperança do cristão, a fé do cristão está exatamente na escatologia, ou seja, nos últimos acontecimentos, aquilo que vem depois da morte. Então a escatologia, ela estuda a morte, o juízo particular, o juízo final, o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo e a renovação do mundo. Eu até escrevi um livro colocando o que a igreja nos ensina. Eu chamei o cristão diante da morte. Mas mais do que o cristão apenas diante da morte, esse livro aqui eu coloco a escatologia. Ou seja, por que a morte? De onde é que vem a morte? O que vem depois da morte? Né? Como enfrentar a morte, por exemplo, de um ente querido? Como se preparar para a morte? Né? O que é que vem depois da morte? Então, tem algo a ver com o advento. Porque você repara que no advento, nas várias leituras das 4 semanas do advento, a igreja vai sempre relacionando a primeira vinda de Cristo com a segunda vinda de Cristo. Né? A primeira vinda, onde ele veio na humildade, ele veio na pequenez, ele veio na fraqueza. E a segunda vinda, quando ele virá na glória, com seus anjos, virá para julgar os vivos e os mortos, virá para colocar um fim na história da humanidade. Né? Todos os corpos ressuscitarão no juízo final, se unirão às suas almas, e aí vai haver o juízo final. Né? Ou seja, toda justiça será feita diante de todos. Né? Deus separará os bons dos maus, aqueles que aceitaram a sua graça, aqueles que viveram na fé, aqueles que aproveitaram a graça de Deus, né? E responderam a essa graça de Deus, né? E aqueles que não quiseram saber de Deus. Haver a separação. E aí, São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que Cristo entregará ao Pai tudo, né? Todas as coisas renovadas, refeitas por Ele, principalmente pelo sangue da sua cruz, Ele vai então apresentar ao Pai. E Deus será tudo em todos. E aí nós chegamos ao fim da história. Então, esse tempo de escatologia, esse tempo também de advento, lembra para nós que existe a morte, existe o céu. Não é? São Paulo, quando fala do céu, diz, olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É inimaginável, né? A grandeza, a beleza do céu, mas também fala do inferno, né? A frustração absoluta, porque o homem foi feito para Deus, para ser feliz em Deus. Então, o que é o inferno? Vamos viver sem Deus para sempre, como os demônios que se separaram de Deus. O inferno não foi feito para nós, o inferno foi feito para os demônios. Né? Então fala do céu, fala do inferno, fala do purgatório. Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão 100% purificados, passam por um tempo de purificação, onde a alma não pode fazer nada por ela mesma. Por isso quem consegue o sufrágio dela é a igreja que está na terra e a igreja que está no céu. Aí a importância de rezarmos pelas almas do purgatório, oferecer por elas a Santa Missa, oferecer as indulgências plenárias. Agora temos aí o Ano Santo, né, da Misericórdia, em que
Papa facilitou muito a indulgência, basta a pessoa passar pela porta santa nas catedrais e nos santuários e ter feito uma confissão, ter feito a comunhão, rezado pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, passar pela porta santa, recebe, ganha uma indulgência plenária para uma alma do purgatório ou para a sua própria alma. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Então, a escatologia está ligada com o advento e une essas coisas todas, né, que Deus quer para todos nós, a glória eterna.